E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar de um recurso do sistema de iluminação do Ford Focus. Aqui o carro é 2010 modelo 11, que na verdade é um recurso que existe em vários outros carros, outros modelos de outras marcas, que é um recurso bastante útil e que nem sempre as pessoas sabem qual o propósito dessa funcionalidade e como utilizá-la, tá? Então vou falar tudo que eu sei a respeito desse recurso que é o Parking Light. Para quem não sabe, alguns veículos são equipados com este recurso aqui, tá? Aqui no Focus ele é indicado por um P, ele tem essa seta aqui indicando que você tem que pressionar o botão, né, para poder acessar, né, esse recurso. E ele tem esse Pzinho com os tracinhos indicando iluminação, tá? Esse P é de Parking Light, que é luz de estacionamento. Alguns carros possuem esse recurso acessível através de outras funções do veículo, como por exemplo, eu lembro de um que é da Volkswagen, que é o Golf, né? Na ocasião, esse veículo que eu me recordo era acho que era 2004 ou 2005. Esse recurso do Parking Light era acessível através da chave de seta do veículo. Então, quando ele estava com a ignição desligada e você acionava a seta, por exemplo, para a esquerda, ele acendia as lanternas de presença do lado esquerdo do veículo. São lâmpadas 5 watts na dianteira e na traseira que ficavam acesas do lado esquerdo. E, né, do lado direito, quando se acionava a seta para o lado direito, você, com a ignição desligada, acabava acionando o recurso de Parking Light, também ligando as luzes do lado direito do veículo. Nesse carro aqui, que é o Ford Focus 2011, o recurso de Parking Light ele é acessível apenas por essa chave e ele aciona na dianteira e na traseira as lâmpadas de presença de 5 watts, tá? Na dianteira na cor amber, convencional, e na traseira a lâmpada vermelha, como se fosse a lanterna do veículo mesmo. Então vamos falar um pouco mais dessa função e das razões pelas quais ela existem, né? Pelo menos as que eu tenho conhecimento. Para começar, aqui no nosso carro de exemplo, né, que é um Ford Focus, por que eu não poderia usar, por exemplo, a lanterna de presença, aquela lanterna convencional que a gente, né, o primeiro estágio antes do farol, baixo do veículo, e na verdade eu tenho um recurso de Parking Light só para acender essas lâmpadas de 5 watts. Primeiro, se eu ligar a lanterna do carro convencional com a ignição desligada, ele fica acusando o farol ligado, né? Ele tem esse dispositivo de alerta, de advertência ao condutor de que as luzes do carro estão ligadas. Além disso, ele tem uma luz espia no painel que indica, né, o acionamento dessa lanterna. Ele aciona as luzes do painel, o rádio, o ar-condicionado, e aqui essas iluminações aqui ficam todas acesas, além das lanternas externas do carro e a luz de placa. Então, esse recurso aciona todas essas funções nesse carro, por exemplo. Já o Parking Light, né, que aqui no caso do Focus, eu afundo o interruptor e direciono ele para essa função de Parking Light. Nesse caso, ele não acende nenhuma luz no painel, nem a espia, tá? Não tem uma identificação de que o Parking Light está acionado. E na externa do carro fica acesa somente as lanternas traseiras e dianteiras do veículo. Então esse já é um motivo de existir o Parking Light separado da lanterna do veículo. Até porque, né, quando a gente aciona o Parking Light, no caso do Focus, a gente liga 4 lâmpadas 5 watts. Então o consumo da bateria com o carro desligado é menor do que se a gente acionar todas essas outras lâmpadas, inclusive duas parece que são na placa de 5 watts, mas essas de 1.2 watts, acho aproximado. Então assim, a gente reduz o consumo de bateria do veículo, né, quando ele está parado, estacionado, com o motor desligado, né? Então essa é uma explicação do porquê existe essa, né, separação entre essas funções. O outro exemplo que eu quero citar é aquele em que a gente aciona o Parking Light pela chave de seta do veículo, né? No caso do Focus não há esse recurso, mas como eu citei o Volkswagen Golf no vídeo, essa função pode ser útil para alguém que tenha esse carro. Então quando você aciona o Parking Light pela chave de seta, você escolhe se é ao lado esquerdo ou ao lado direito do veículo, tanto na dianteira quanto na traseira, que ficarão acionadas as lâmpadas de 5 watts de presença. Nesse caso, alguns países possuem legislação que determinam que o condutor sinalize o estacionamento do veículo, principalmente em países nórdicos que possuem um inverno mais rigoroso, com neve, geada, enfim, essas intempéries que dificultam a visibilidade no geral. Então, esses países eles determinam, por exemplo, né, para os carros que têm o parking light acessível através da chave de seta. Se você estacionar o carro à direita da via, você deve acionar a chave de seta para a esquerda. Tá? Você vai acionar as lâmpadas de presença do lado esquerdo do veículo para delimitar a largura do carro. E se você parar, obviamente, do lado esquerdo da via, você deve acionar a chave de seta para o lado direito para determinar a lateral, né, a largura à direita, né?
enfim, você tem que deixar a luz ligada para o lado em que há passagem de veículos, tá? Na via. A outra explicação, essa independe do veículo, é uma explicação, né, geral, que é o seguinte: os carros, todos eles em geral, né, pelo menos no tempo presente, vem equipado com um refletor na traseira do veículo, na lanterna, muitas vezes, e agora parece que tem bastante também utilidade na parte inferior do carro, né, no para-choque, assim. Então são os refletores, né, o famoso olho de gato. Ele serve justamente para sinalizar que existe um veículo parado. Quando você desliga o carro, desliga todas as luzes e deixa o carro estacionado à noite na rua, por exemplo, o olho de gato ele indica a presença daquele veículo, refletindo a iluminação dos faróis, né, do veículo que vem se aproximando. Mas tem um porém, né? Alguns. O primeiro, o olho de gato, né, o refletor, ele é uma iluminação passiva. Então ele depende de uma fonte de luz externa, uma fonte de luz que ative essa reflexão. Então, só aqui a gente já pode fazer algumas considerações que né, são as seguintes. Aqui na minha região não é tão comum, mas existe, ainda assim existe, né, essa possibilidade de estar, né, havendo o deslocamento de um veículo de tração animal, por exemplo, né, um veículo, uma charrete, sendo puxado por 1 ou 2 cavalos. Então, nesse caso, charretes, no geral, né, veículos de tração animal, ou mesmo o cavalo, uma pessoa conduzindo um cavalo, ele não tem um farol, né? Uma iluminação por faróis. Então o olho de gato não vai ficar ativo. Então, de repente, se você imaginar que você pode estacionar o seu carro numa via em que não tem iluminação pública, ou essa iluminação pública é deficiente, ou ela está queimada, né? Ela pode estar obstruída por uma árvore também. Enfim, as ocorrências assim são várias, né? A gente pode aqui, essas são as que eu pensei, mas pode existir uma série de eventos que podem fazer com que o olho de gato não esteja ativo. Então, aqui acionando o Parking Light, você garante uma iluminação ativa. Então, tem 5 watts lá na traseira do veículo iluminando a posição do seu carro. Além disso, existem os ciclistas também, que hoje é muito comum o pessoal usar aqueles faróis, né, na dianteira da bicicleta. Embora eu não possa assim, afirmar com segurança que aquela luz que é utilizada na bicicleta, muitas vezes ela fica piscando, porque é justamente essa lâmpada, esse farol, a função dele primordial é que as outras pessoas vejam que existe uma bicicleta vindo na sua direção. E não a bicicleta, o farol da bicicleta iluminar a via para o condutor. Pode ser usada dessa forma também. Você pode pôr na função que fica parada e direcionar ela para o asfalto ou da maneira que você achar melhor, né? O ciclista que define isso. E ele pode usar sim para iluminar a via, mas eu não sei se a reflexão do olho de gato é tão efetiva assim. No caso de estar usando um farol ainda tem isso, mas eventualmente a pessoa pode estar com o farol desligado ou então estar sem farol. É comum, né? Pode acontecer. Então, dependendo da velocidade que você estiver vindo e da iluminação do local onde você parou o seu carro, ele pode se colidir com o veículo, porque ele não vai ver, né, nitidamente o seu carro parado à noite, né, num local com pouca iluminação. Um outro caso, por exemplo, eu vejo muitas vezes nas ruas as pessoas andarem com o veículo só com a lanterna ligada. Nesse caso, o refletor, né, o olho de gato do carro, não vai ter uma ação tão efetiva quanto se você vier com o farol baixo ligado. Então, nesse caso, o outro condutor ele também pode vir a colidir com o seu veículo. O acidente não teria esse nome se não fosse uma ocorrência inesperada, né? Então, os cenários podem variar de uma maneira tão absurda que a gente nunca pensou e isso pode levar a uma colisão, por exemplo. Outra possibilidade também, seu carro pode estar estacionado, por exemplo, num aclive, né, numa rampa, numa subida íngreme. Esse tipo de terreno é comum, às vezes, em serra, né, região serrana, enfim. Né, tem uma rampa e antes de chegar, para chegar nessa rampa, você tem uma descida, um declive acentuado. Aí você passa, né, no vale assim e começa a subir. Por exemplo, se for uma via de trânsito rápido, o carro pode estar vindo a uns 60, 70 por hora, ainda que esteja com um sistema de iluminação todo efetivo, farol ligado, enfim, e tiver uma certa deficiência na iluminação pública, se for um local que possui esse tipo de recurso, ou então num local onde não tem iluminação, esse seu veículo que pode estar estacionado lá no meio da rampa ou no começo dela, assim, se o olho de gato ele pode não receber o facho de luz, porque o outro carro está vindo na descida, né? Então, se ele estiver numa velocidade um pouco alta, na hora que ele começar a subir, que ele conseguir obter a reflexão do olho de gato para, né, perceber o veículo parado, né, na via, ele pode não ter tempo hábil, de repente, né, a gente não sabe o que pode estar acontecendo, né? Às vezes tem dois veículos, um ao lado do outro, e não tem para onde tirar, o freio, às vezes você não consegue parar o carro num espaço que não venha a colidir com o seu veículo. Então, a iluminação de 5 watts ali estaria ativa, mesmo que não estivesse recebendo o facho de luz, né, do farol do carro dele. Enfim, existem uma série
série de ocorrências, né? Uma série de adversidades que podem existir e que vão anular praticamente a ação do refletor, né? Do olho de gato do carro. Porque justamente ele é uma iluminação passiva. Ela depende de um farol incidindo sobre a sua superfície para que ele faça, né, a reflexão dessa luz. Então, esses primeiros exemplos que eu citei, para a nossa realidade aqui, faz mais sentido, porque o Brasil, pelo menos em grande parte da extensão do território brasileiro, a gente não tem, né, normalmente, né, neblina, geada, neve, enfim, mas tem sim, ao sul, né, os estados ao sul do país, eles sofrem mais com essas ocorrências, mas normalmente as pessoas lá, de repente, até utilizam já esse recurso com um pouco mais de, né, familiaridade. Mas você vê que o uso do parking light ele não se restringe somente a essas ocasiões, né? Eu, por exemplo, já usei várias vezes eu preferi sinalizar o veículo com o parking light, justamente porque eu, né, a hora que eu estacionei o veículo, eu dei uma olhada assim, no geral, assim, e eu achei que ele estava vulnerável. De repente eu poderia, né, causar um acidente, ainda que estivesse parado num local permitido, ainda que eu estivesse estacionado de forma correta. Então, assim, é um recurso bastante útil. Então, já esses exemplos que eu vou dar agora são mais comuns nos países ao norte ou ao extremo sul, né, dos continentes, porque é onde neva, né, onde neva, tem geada, tem neblina. Então, a gente pode dar pelo menos alguns exemplos a respeito da utilidade desse recurso nessas ocasiões de intempérie. Então, por exemplo, a neblina, que a gente tem um comprometimento do campo de visão devido às gotículas de água que ficam suspensas no ar, e isso torna o campo visual com aquele aspecto branco. Então a gente não consegue enxergar muito bem. E aí só nisso a gente já consegue ver duas dificuldades, que a primeira é o faixa de luz do carro que está em movimento chegar até o refletor do carro que tá estacionado, né? Aquela incidência de luz que conseguir chegar até o refletor, a reflexão dessa luz ela vai ficar também impossibilitada de chegar até os olhos do condutor que vem em direção ao seu carro. Então, assim, só aí a gente já vê a dificuldade que é para o olho de gato exercer a sua função. Então, uma lâmpada ativa lá de 5 watts já iria, né, ajudar pelo menos um pouco mais, né? Ela não ficaria dependente de uma luz atingir ela. Ela mesmo já promove a iluminação, a sinalização do veículo. Outra ocorrência também em países que nevam, por exemplo, a neve vai ser, né, o carro fica parado, tá, na via pública e vai nevando. Conforme vai nevando, ele vai cobrindo o veículo de branco, né? A começar que aí já é um problema porque ele se mistura com a paisagem da cidade, fica tudo branco, fica tudo igual, né? Então já fica difícil, né, definir o que é um carro, o que não é, né? Dependendo da intensidade com que está nevando no local, por exemplo. Então, além disso, a neve vai se depositando, vai ficando tudo branco, ela cobre a lanterna. Eu não me recordo muito bem onde eu fui. Não é uma informação muito comum, assim, você não acha com facilidade, mas eu lembro que uma vez, pelo menos, eu li a respeito disso, e a iluminação, a lâmpada, né, incandescente, por exemplo, ela esquenta, né? Então aquela neve, aquela parte que fica congelada da lanterna, ela acaba derretendo e ela aparece a luz, né? No caso do olho de gato ele vai ficar coberto de branco, como ele não esquenta, ele não vai refletir, ele vai ficar, né, impedido da luz chegar nele pela cobertura de neve. Já na lâmpada de 5 watts, a hora que ela esquenta, ela vai lá e derrete essa neve e ela fica visível, além de ser ativa. Então ela, né, ela possibilita a passagem de luz e essa luz é ativa, ela mesma fornece essa iluminação. E com os LEDs, né, a tecnologia de LED mais moderna, ela não esquenta como esses bulbos incandescentes. Parece que está tendo eles estão fazendo adaptações, pelo menos, não sei se em todas as luzes, mas pelo menos referente ao parking light, para que ela promova o aquecimento da superfície e derreta essa neve para possibilitar a sinalização do veículo, né, para vocês verem a importância que tem esse parking light, principalmente nesses países que sofrem com essas intempéries. E no geral, né, assim, se for pensar bem, eu gosto do parking light porque eu acho que, ainda que esteja tudo funcionando bem, experimentem a hora que você estiver andando nas vias assim, experimentem olhar os carros que estão estacionados com o olho de gato apenas, né, atuando com a reflexão do farol do seu veículo, e os outros carros que estão parados, ou melhor, estão na via, mas com a lanterna ligada, né, vocês percebem que os carros que possuem a lanterna ligada estão muito mais visíveis, né, uma visibilidade muito melhor, é uma luz ativa. Mas é óbvio, né, tem os inconvenientes de consumo
consumir bateria. Se você for ficar um tempo muito longo parado, isso pode descarregar a bateria do seu carro, sim. E, de certa forma, o olho de gato, ele tá lá sempre refletindo, né? Sempre que tiver uma luz incidindo nele, ele vai refletir, né? Ele não queima, ele não... Enfim, ele também tem essa robustez, né? Então, não dá para eliminar ele do carro. Eu acho importante também o olho de gato. Mas sempre que você, na minha opinião, né? Eu faço assim, sempre que você estiver estacionado num local que você observa, assim, e acha que o seu veículo está vulnerável, liga o parking light. Eu ligo, né? Eu acho que é útil nessas ocasiões. E nesses países que nevam, também tem todas as dificuldades que eu apresentei inicialmente para a nossa realidade aqui. É a mesma para eles, até pior, porque além de tudo que eu falei, ainda tem a neve. Então, pode ser bem útil, sim, essa tipo de iluminação, esse padrão de iluminação. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, mandem nos comentários o que vocês acharam das informações que eu passei para vocês a respeito desse recurso, né, que é o parking light do veículo. E, obviamente, né, algum exemplo, algum cenário que eu não abordei, né, que eu não citei no vídeo, mandem para mim, que eventualmente eu posso ter esquecido de alguma coisa, ou mesmo desconhecer, né, algum cenário, algum exemplo que eu desconheça totalmente e que pode ser bastante útil, pode ajudar a mim e ao próximo também. E se inscreva no canal, que mais vídeos como esse virão, além das manutenções preventivas, corretivas e até mesmo paliativos, né, que em caráter de emergência às vezes a gente possa ter que utilizar. Eu vou trazer também esses vídeos mais gerais, mais teóricos, que pode ajudar bastante gente, né? Eu gostaria de compartilhar essas informações com vocês também. Beleza? Valeu!